Oi, gente, hoje eu venho com mais um vídeo e senta logo desse like aí pra me ajudar e se inscreva no canal, não se esqueça, tá bom? Que eu quero chegar nesse mês a pelo menos 100 inscritos. Obrigada a todos vocês que se inscreveram, tá bom já? E, gente, a cada semana tem um conteúdo novo aí e eu espero que vocês estejam gostando. Hoje eu venho falar de outro livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E eu já falei de um livro dele aqui nesse canal também, de não ficção, aliás, de ficção, que é Cartas de um Diabo a um Jovem Aprendiz, e que é um livro, assim, muito surreal, muito bom mesmo, e reflexivo e super difícil. Assim, na minha concepção foi um pouco complicado, assim, mas eu levei cada bofetada daquele livro, assim, que eu esperei um tempo para me recuperar, para poder falar dessa outra obra que eu li primeiro do que aquela outra. Ele, para quem não sabe, é o cara que escreveu As Crônicas de Nárnia, que tem adaptação para o cinema e é uma obra muito famosa aí na literatura. E ele foi um dos escritores e pregadores mais famosos, assim, cristãos, que ajudou a difundir a cultura do cristianismo, né, no mundo todo. E ele era ateu, né, antes de ele ser cristão. E ele foi convencido pelo seu amigo Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, a virar cristão. Porque, na verdade, o Tolkien, ele era católico, ele foi criado, né, numa igreja cristã, mas porém católica. Então, gente, essa obra aqui, que é praticamente, assim, uma carta a todos os cristãos de todo mundo e que ajuda, assim, abre nossa mente para compreender muitas coisas sobre a graça de Deus, sobre como que essa graça nos alcança e como que a gente pode ir cada vez mais moldando nosso caráter para se tornar um ser humano melhor. E ele fala sobre Deus, sobre questões morais, sobre questões existenciais. Ele fala sobre caridade, sobre relacionamentos cristãos, sobre o relacionamento do namoro cristão, né? E ele, antes de escrever esse livro, aliás, na época que ele escreveu esse livro, ele ainda era solteiro, porque ele foi uma pessoa que ele se casou, se eu não me engano, aí depois dos 40 anos, então ele passou grande parte da vida dele solteiro. E ele escreveu nessa época esse livro, uma época também, num período entre guerras, e isso influenciou ali muito ele, né? Isso impactou muito na vida dele, que, salvo engano, também ele chegou aí também para a guerra, a lutar ali também, ser um soldado ali do exército. Gente, é uma obra, assim, muito fácil de você compreender. Qualquer pessoa que lê esse livro vai conseguir compreender rápido, pegar as ideias rápido. Mas, sabe, é um livro, assim, tão interessante e tão gostoso de você ler que você volta para ler de novo e você sabe, sente que em algum momento da sua vida isso vai ser útil e você vai voltar a ler de novo, sabe? Então, é essa minha experiência que eu tenho com esse livro, assim. É um livro, assim, que eu sinto que eu sempre vou ter que voltar para colher alguma coisa, para relembrar alguma coisa. É esse tipo de livro. Por exemplo, ele vai falar aqui, numa das citações mais famosas, na página 115, ele fala assim: o lema adequado não é seja boa, queridinha e deixe a inteligência para os espertos, mas sim, seja boa, queridinha e não se esqueça de que isso significa ser o mais inteligente possível. Aí ele vai falar aqui que Deus, ele não se agrada de pessoas que, sabe, que não utilizam sua capacidade de inteligência para se tornar um ser humano melhor. Então ele vai criticar isso, justamente. Ele dá vazão, ele valoriza a questão dos estudos, do cristão que estuda mesmo avidamente, né, a Bíblia e que procura, sabe, se aprofundar nas escrituras, porque ele, como um escritor recém-cristão, eu tenho certeza que, pelo que ele demonstra, ele pegou a Bíblia, estudou a Bíblia muito profundamente quando ele virou cristão,
e ele conseguiu nos passar o que ele sentia, o que ele pensava sobre várias coisas, situações do ser humano de uma forma muito simples, através desse livro. E deixa eu ver, tem outras citações também que são muito interessantes aqui nesse livro, quando ele fala assim do caráter do ser humano. Quando uma pessoa aprimora seu caráter, ela compreende o mal que resta dentro dela com clareza cada vez maior. Por outro lado, quando piora, percebe cada vez menos sua própria maldade. Uma pessoa moderadamente má sabe que não é muito boa. Já uma pessoa inteiramente má acha que está tudo bem. Olha só, e isso é senso comum, ele fala. Então, isso é muito interessante com relação ao caráter, à personalidade do ser humano, que quando você não compreende que há uma maldade dentro de você, você não é uma pessoa ainda que tem um caráter aprimorado, porque cada vez mais que a gente tem consciência de que a gente é um ser humano que sempre vai errar, a gente tem consciência que a gente tem uma maldade dentro da gente que não pode ser tirada assim de uma hora para outra, que realmente o Deus vem e nos ajuda, nos aprimora a ter um caráter melhor. Então, a mesma questão ele vai falar acerca da humildade, do orgulho, né? Quando a pessoa ela é muito orgulhosa, ela é incapaz de enxergar Deus, ela é incapaz de olhar para o outro ser humano com olhos de amor. Sempre ela vai pensar que as pessoas estão passando a perna, enganando, e isso é muito ruim, porque é impossível Deus chegar perto de uma pessoa assim, se aproximar desse tipo de pessoa, porque o orgulho não combina com Deus, né? Porque o orgulho assim foi o primeiro pecado, digamos assim, que entrou na humanidade, que fez Lúcifer ser lançado lá do céu para a terra. Então, é uma coisa que é abominável no reino de Deus, no céu, e não existe, não tem como existir, no caso, na santidade, diante da santidade de Deus, não tem como ele aceitar um ser humano orgulhoso, realmente orgulhoso, não tem como ele entrar no céu, digamos assim. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse livro quando ele fala, né, acerca da humildade, ele fala sobre atributos de Deus também. Tem aqui na página 174 que ele vai falar, né, justamente disso, da humildade. Se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo. Primeiro passo, reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está, na verdade, sendo prepotente demais. Então, quando eu acho que eu sou humilde, na verdade, isso não é uma coisa positiva. Sempre quando eu olho para mim como ser humana, eu vejo que eu sou cheia de falhas, cheia de defeitos. Isso é bom. Aí ele tá falando isso é bom, porque quando eu acho que eu não preciso melhorar nada como ser humano, quando eu acho que eu sou perfeito, aí tem alguma coisa errada aí, entende? Então ele tá falando justamente disso aqui. Aí também na página 221, aqui pulando um pouco, ele vai falar ele vai falar sobre os atributos de Deus, tempo e para além do tempo, porque Deus ele é o dominador do tempo, ele é o próprio existir, que ele vai falar, né? Que Deus, conforme creio, não veio em nenhuma sequência temporal. Sua vida não é um driblar de vários momentos como a nossa. Para ele, por assim dizer, ainda é 1920 e já é 1960, pois ele é o próprio existir. Aqui ele fala 1960 por causa da época que ele escreveu o livro. Mas imagine, para Deus ainda é 1960 e ao mesmo tempo já é 2050. Deus ele é atemporal, ele é o próprio tempo, ele é o próprio existir. Ele está falando disso aqui
E ele tá lá no passado, ele tá aqui no presente e ele tá lá no futuro. Então ele conhece todas as coisas. Então esse é um atributo de Deus, ser onipotente, né? Ser onisciente, ser onipresente. Então é muito interessante esse livro, gente, porque ele vai trazer vários insights para você. Ele vai fazer você refletir coisas que muitas vezes a gente não para analisar, para parar. Parece assim que a gente acha que a gente já sabe todas as coisas sobre o que significa ser uma pessoa melhor, mas na verdade a gente não sabe nada. Por isso justamente que é cristianismo puro e simples o nome do livro, porque realmente ele vai usar de uma forma palavras muito práticas e simples de você compreender o que Deus pensa sobre o ser humano e como ele pode se tornar alguém melhor. E é isso aí. Então, esse é meu recado de hoje, minha dica de hoje. E é um livro realmente muito imperdível, muito famoso aí na literatura cristã. Então, fica a minha dica de hoje. Então, tchau. Não esqueçam aí de se inscrever no canal. E, gente, assistam ao vídeo também do outro livro dele, que tem aí linkado. Eu vou deixar linkado aí embaixo. E é isso aí, até a próxima. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Tchau!